Vamos lá, meus amigos, vamos dar continuidade? O pessoal está entrando na sala, vamos lá? Não tem tempo a perder, não é verdade? Então vamos lá, cara. Então vamos dar continuidade à nossa aula a respeito do barroco. Abre lá a sua apostila na página, de novo, na página 112, deixa aberto lá a apostila. E aí, vamos continuar, né, com o raciocínio, né, cara? O raciocínio a respeito do barroco. O pessoal tá entrando na sala aí, não dá tempo para esperar, cara. Não dá tempo para esperar porque o meu tempo é curto, velho, tá? Então vamos lá. Já já eu faço a chamada, tá bom? Quem tiver, esteve e morreu a treta. O que acontece, cara? O barroco, ele vai se configurar, e aí você vai poder fazer a leitura aí da primeira parte, como a escola da contradição. Meus amigos, por gentileza, abram o webcam, porque é recomendação da escola, tá? Então deixa a webcam ligada para a gente poder conversar aí até o horário da aula, né? Tá bom, então, vai abrindo a webcam aí, tá? Então, o que acontece, cara? Eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá, todo mundo, abrindo a webcam. Eu vou compartilhar a tela para que você possa me acompanhar aqui em tudo que eu fizer, tá? Isso, abre o webcam, vai abrindo o webcam. Vamos lá. Opa, vamos lá. E aí, meus amigos, beleza? Vamos lá, abre o webcam, porque é orientação da escola, tá? Professor, eu não tenho webcam. Tá bom, Giovana, então tem importância. Se você não tem... Ingrid, não Giovana. Não tem importância. Olá, meu querido Gessé, tudo bom? E aí, meus camaradas, vamos lá, cara? Já tá rolando a parada aqui. Vamos lá? Vamos. Vou ligar minha câmera. Vamos ver essa parada aqui. O que acontece? O barroco, então, ele configura-se como uma continuação do Renascimento. Contudo, o que vai acontecer? Ele vai promover um determinado conflito, tá? E aí, se você abrir a apostila aí na página 114, eu tenho duas ilustrações, tá? Eu tenho aqui uma pequena exclamação, ou melhor, uma pequena explanação que fala sobre a origem da palavra barroco, que significa pedra irregular, desarmonia. Por que desarmonia? Porque, de um lado, eu tenho a igreja tentando puxar para postulados medievais, e do outro lado, eu tenho o Renascimento, com o seu antropocentrismo. Então, o barroco, ele é uma arte... o barroco. O barroco é página 114, né? 114. Contexto histórico, página 114. Ele vai se configurar com a perda da simetria. Então, perde-se a simetria. Por que perde-se a simetria? Porque agora a gente vai estar vivenciando um determinado conflito. Conflito estes, meus amigos, que se, por exemplo, eu levar vocês ao Google aqui e buscar aqui uma imagem de uma igreja barroca, deixa eu colocar aqui, igreja barroca, tá? O que vai acontecer? Ela vai diferenciar-se das igrejas da época medieval. Por que ela vai diferenciar-se? Porque a igreja barroca, dá uma olhada aqui, ó, ela é pequenininha. Então, ela não tem a altura da porta, o pórtico enorme da igreja medieval. Por que ela faz isso? Porque ela quer aproximar o homem, ou melhor, isso mesmo, quer aproximar Deus do homem. Então, uma igreja barroca é uma igreja pequena. Contudo, por mais que ela seja pequena, o que vai acontecer? Ela vai ter um determinado exagero de adorno. Você está vendo aqui? Essa daqui fica em Penedo, em Alagoas, tá? Então, note aqui o altar todo coberto de ouro, cara. Então, no barroco, o que vai acontecer? A igreja vai ser pequenininha, não vai ser tão alta como na igreja medieval, não vai ser tão alta, mas ela vai ter vários adornos para demonstrar a importância dessa religiosidade. Qual é a coisa que a gente mais admira? Não é o ouro? A gente persegue o ouro. Então, as igrejas, elas são adornadas a ouro, tá? Então, aqui uma pequena amostra dessa arquitetura barroca, tá ok? Por exemplo, eu também posso fazer, e você vai conseguir entender o conflito, por exemplo, deixa eu ver aqui, quadros de Caravaggio. Caravaggio é um pintor espanhol
que é um pintor barroco. Notem aqui os quadros de Caravaggio, tá? Então, nos quadros de Caravaggio, o que eu tenho? Eu tenho a presença do negro. Então, eu tenho a presença da sombra. E os nossos personagens, eles são envoltos, olha só, em uma luz que os reflete. Notem que eu tenho as características, por exemplo, das santidades. Aqui é a crucificação de Pedro. Todo mundo lembra, né, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Mas olha só o conflito. Por que o conflito? Porque as características dos seres divinos, eles não têm feições, por exemplo, angelical. Eles vão ter feições de homens, homens do cotidiano, homens da vida normal. Olha aqui uma pietà aqui, eles aqui com aqui uma encenação, e aqui, logo após, né, a crucificação de Cristo, que vão sepultar o Cristo. Nota esse Cristo aqui, ó. Então ele foge um pouco daquele padrão do Cristo loiro. Confere? E outra, é um homem forte, velho. Por quê? Porque o Cristo é um trabalhador rural. Olha as pessoas aqui, ó. Ou melhor, é um trabalhador braçal, desculpa. Por quê? Porque supostamente o Cristo era filho de marceneiros. E era comum o pai passar o ofício para o filho. Notem também a fisionomia das pessoas. A fisionomia das pessoas é uma fisionomia que se aparenta com as pessoas normais do cotidiano, tá? Eu vou evocar aqui um brasileiro, tá? Eu vou evocar aqui Aleijadinho. Então, em Aleijadinho, o que eu tenho? Em Aleijadinho, eu tenho aqui também, olha aqui, um Cristo aqui de Aleijadinho. Então, o Cristo se parece com as pessoas comuns, com as pessoas do povo, o populacho, entendeu? Por quê? Essa necessidade do barroco de trazer o divino para próximo do homem e também trazer o homem para próximo do divino. Qual que é o meu problema? O meu problema é mostrar isso na literatura. Então, como que a gente vê esse conflito na literatura? Eu vou te mostrar. Na literatura, nós vamos evidenciar esse conflito com o jogo o jogo da linguagem, tá? Então, dá uma olhada aqui. Eu tenho aqui o poema de Gregório de Matos. Diz assim o poema: ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Então, notem que eu tenho no mesmo verso a palavra incêndio e a palavra água. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a antítese. Eu tenho aqui a metáfora que vai tentar dizer para nós o que é esse sentimento. Esse sentimento é um incêndio em mares de água disfarçado. Esse sentimento, que é o amor, é um rio de neve em fogo convertido. Então, eu tenho a palavra neve e a palavra fogo colocadas no mesmo verso. Então, o conflito se dará pela linguagem, certo? Pois bem, o que é esse homem em conflito? Esse homem em conflito é um homem dividido, é um mundo em conflito. Então, eu tenho, de um lado, o Renascimento com seu antropocentrismo, e do outro lado, eu tenho os movimentos de contra-reforma no seu teocentrismo. Então, eu tenho o conflito da razão com a fé, eu tenho o conflito do homem com Deus, eu tenho o conflito do céu com a terra, tá? Então, todos esses elementos evidenciados aonde? Na linguagem do barroco. Tá? Pois não, minha amiga. O céu ele está em antropocentrismo e a terra está em teocentrismo? Sim. Sabe por quê, cara? Porque neste caso aqui eu errei. Fechou, eu errei. Eu errei. Por quê? Porque, no caso, né, a terra deveria ficar no antropocentrismo, porque as coisas da razão, as coisas da terra, e o céu no teocentrismo. Eu errei aqui na hora de colocar a parada aqui, eu errei. Mas você entende o conflito, né? Então há um conflito entre aquilo que é infernal e aquilo que é celestial, entre aquilo que é terreno e aquilo que é espiritual, entre o homem com as suas paixões, né, o homem com seus conflitos, né, individuais já, e a necessidade de ser o quê? De cumprir, por exemplo, determinadas regras da igreja. Entre elas, não cumprir, ou melhor, não cometer os 7 pecados capitais. Tá? Pois bem, mas pasme você. Da mesma forma que eu tenho conflito, eu tenho uma tentativa de fusão.
Por quê? Porque essa Contra-Reforma acontece justamente no período do Renascimento. Então, uma tentativa de fusão do homem com Deus e Deus com o homem. Então, o homem não é tão carnal assim para que não seja divino, e o divino não é tão divino assim para que ele possa ter características carnais. Eu trago Deus mais próximo do homem e elevo o homem mais próximo de Deus. Então, existe uma fusão entre razão e fé, uma tentativa de fundir-se antropocentrismo com o teocentrismo, uma tentativa de fundir-se os ideais da Idade Moderna, que é o Renascimento, com os ideais da Idade Média, tá? Então, há uma tentativa de fusão, tá bom? Muito bem. Agora, volto a dizer, como é que eu vou caracterizar esse conflito? Bom, o próprio Portugal já está em conflito. Por quê? Devido a uma característica que a gente vai chamar de sebastianismo, tá? Notem que esse barroco em Portugal, ele começa em 1580 com a morte de Camões e vai até 1756 com a Arcádia Lusitana. O barroco, ele vive em Portugal durante muito tempo. No Brasil, esse barroco, ele ganha o nome de seiscentismo, tá? Por que seiscentismo? Porque é a literatura produzida nos anos de 1600. Se você vir lá no nosso grupo de literatura, eu já mandei esses slides lá para você dar uma olhada, tá? Uma coisa muito importante que a gente tem que conversar é o cultismo e o conceptismo, tá? O cultismo e o conceptismo são elementos essenciais nesse barroco, tá bom? Como assim o cultismo e o conceptismo, Gessé? Funciona assim. O cultismo é a linguagem rebuscada, o jogo da palavra. Eu vou encontrar isso aonde? Em Luís de Góngora, tá? Também chamado de gongorismo, tá bom? E eu tenho o conceptismo, que vai ser o jogo das ideias, que daí eu vou encontrar em Francisco de Quevedo, também chamado de quevedismo, que é o jogo das ideias e do raciocínio lógico. Então, duas vertentes. Uma é o cultismo, que é o jogo de palavras. Outra é o conceptismo, o jogo de ideias, tá? Então, o barroco, ele vai se configurar justamente porque acontece nesse conflito de maneira muito prolífica, né? Muito fértil. E aí, eu tenho algumas características desse barroco. Primeiro, claro, essa já é uma empreitada que já tem a sua falência, concorda comigo? Como é que eu vou unir fé e razão? Um negócio bem complicado. Então, o barroco ele vai passar por um pessimismo. Isso vai refletir-se no pessimismo em relação à vida, em relação à fé, em relação ao amor. Existe um feísmo. Por que um feísmo? Porque as imagens, elas deixam de ser idealizadas. Pensa no Davi do Michelangelo. É uma visão de um homem idealizado. Agora, eu gostaria que você visse novamente aqui comigo os homens, por exemplo, que são traçados por Aleijadinho. Então, de novo, ó, esculturas de Aleijadinho, tá? Então, esculturas de Aleijadinho. Olha aí, ó. Dá uma olhada nesse homem agora. Esse homem, ele já não é mais, ele já não reflete aquela simetria, tá? Então, esse homem agora, ele é mostrado como um homem comum, um homem do povo, cara. Então, com características, né, de uma pessoa surrada pela vida, característica de uma pessoa já cansada, né? Cansada por quê? Porque a vida é dura, irmão. Vou colocar aqui pintura, vou colocar de novo aqui Caravaggio. Caravaggio. Dá uma olhada aqui. Que foge daquela perfeição que nós encontramos no Renascimento, né? Que nós encontramos, por exemplo, no Michelangelo. Então, ele foge. Dá uma olhada aqui, uma obra de Caravaggio, olha. Então, aqui nós temos São Paulo escrevendo, o apóstolo Paulo. Olha como o apóstolo Paulo é surrado, ó. É um ser surrado, destruído pela vida, como o próprio homem, né? Aí São Jerônimo, considerado o santo intelectual. Falei dele quando nós falamos a respeito do humanismo, né? Falei de São Jerônimo. Então, notem aqui que são figuras que diferenciam. Em Caravaggio, inclusive, eu tenho essa perspectiva da luz, cara. Então, a luz em Caravaggio, ela é um negócio importante. Eu tenho a sombra atrás e eu tenho como se fosse uma luz em cima,
do nosso personagem. Então aqui, ó, eu tenho de novo aqui outra obra de Caravaggio, ó, Camarada Degolado. Isso aqui com certeza é João Batista, tá? Por quê? Porque é pedida a cabeça de João Batista. João Batista é degolado, tá bom? Então, muito importante notar esse feísmo que o Barroco vai promover, que difere do primeiro momento do Renascimento, que é o classicismo, onde vai ser a exaltação do belo. Por que que é fusionismo? Porque há a fusão, uma tentativa de fundir-se o céu e a terra, a fé e a razão. O culto ao contraste. Então, eu vou ter um rebuscamento linguístico nesse culto ao contraste. Como é que vai ser esse rebuscamento? Ele vai ser feito com figuras de linguagem. Então, vale a pena o quê? Vale a pena pesquisar a respeito, né? Sempre dar uma olhada a respeito de figuras de linguagem. O que é uma metáfora, o que é uma metonímia, o que é uma hipérbole. Todo mundo lembra de uma hipérbole? O que é uma hipérbole? O que é uma antítese, tá? Por quê? Porque essas escrituras desses autores, elas vão suscitar o quê? Vão suscitar um exagero de figuras de linguagem, tá bom? Então aí eu posso citar agora de antemão, já inclusive fazendo menção aí à apostila. Antes de citar aqui, eu vou citar Padre Antônio Vieira, tá? E vou citar também Gregório de Matos Guerra, tá? Esses são dois personagens muito importantes, que eu já tenho inclusive, uma resolução da tarefa, ó. Poesia lírica, satírica e sacra, tá? Depois nós falamos mais dos dois. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui no livro. Então, pega o livro aí para mim, por gentileza. Volta lá na página 112. Na página 112, eu tenho duas leituras que nós vamos fazer, tá? Então, vamos lá? Primeira leitura, Lágrimas de Amor, Rubi e Prata, tá? É um poema de Gregório de Matos, tá bom? Diz assim: corrente que do peito destilada, sois por dois belos olhos despedida, e por carmim correndo dividida, deixo ser, levais a cor mudada. Não sei quando cais precipitada as flores que regais tão parecida, se sois neves por rosa derretida, ou se a rosa por neve desfolhada, essa enchente gentil de prata fina, que de rubim por concha se dilata, faz troca tão diversa e peregrina. Que de objeto que mostra ou que retrata, mesclando a cor púrpura a cristalina, não sei quando é rubi ou quando é prata. Tá? Então, no caso Gregório de Matos, para comparar aí a sua amada, ele fala a respeito de pedras e a respeito de metais preciosos. Ele fala de rubi e fala de prata. E aqui agora eu tenho uma foto de uma igreja, e aí eu tenho um comentário. Diz assim: os franciscanos foram os primeiros missionários do Brasil, tá? Então, os primeiros que chegaram aqui não foram necessariamente os jesuítas, foram os franciscanos, tá? Depois que vieram os jesuítas, e os jesuítas trouxeram o quê? A catequização aos índios, tá bom? Realizaram as primeiras missas em Porto Seguro, tá? Então, a missa, aquela primeira missa celebrada em 1500, foi por obra de franciscanos, tá? Os jesuítas chegam no Brasil em 1550. Realizaram as primeiras missas em Porto Seguro, onde foi construída a igreja de São Francisco de Assis, de Outeiro da Glória, em 1503. A primeira igreja do Brasil. O primitivo povoado de Porto Seguro, o primeiro do Brasil com a participação de europeus, contava com dois padres franciscanos e foi massacrado pelos índios em 1505. O convento atual foi construído a partir de 1686. Em 1708, começou a construção da igreja atual, em estilo barroco, concluída 40 anos depois. O interior da igreja é de uma beleza rara, como em um deslumbrante talha dourada e imagens policromadas de mestres santeiros baianos, obras-primas da arte sacra. Tem bastante jacarandá esculpido e duas pias de pedra doadas por Dom João V, rei de Portugal. Também de grande beleza são os púlpitos e o teto, com várias pinturas sacras. Os grandes painéis de azulejo são do século XVIII e retratam passagens bíblicas, tá? Muito bem. Professor. Pois não, rei.
os índios massacraram os primeiros padres? Sim, sim. Caraca. Então, quando em Porto Seguro, quando em 1503 foi erguida a primeira igreja, pensa comigo, o processo de povoamento do Brasil, ele demora, cara. Ele demora para se concretizar quando vai chegar aqui o primeiro governador geral e que Salvador é eleita a primeira capital, até lá foi período assim de um povoamento, a gente está falando de 50 anos, cara. Então, 50 anos foi um povoamento assim, devagar. Então, a primeira igreja construída lá em 1503, ela foi invadida e os índios derrubaram o lugar, massacraram o lugar em 1505. Aí o que acontece? Ela foi reconstruída em 1686. Já, né, 1686, aí já é algo já estabelecido. O povoamento do Brasil já é algo já acelerado. Essa igreja foi reconstruída em É isso mesmo. Ela é reconstruída em 1686 e em 1708 ela vai ganhar a aparência que ela tem hoje. Aí ela é reformada em 1708 e aí essa foto aqui é tal como você pode comprovar. Será que os caras guardaram alguma coisa, tipo, sei lá, um pedacinho dela da primeira vez? Provavelmente não. Provavelmente foi tudo arrasado, tá? Ela é reconstruída a partir de 1686. Legal, né, cara? Esse momento da nossa história. E agora, pois não? Porto Seguro, né? Porto Seguro, cara. Fica em Porto Seguro. Isso mesmo. Que marca, né, talvez, o primeiro contato, né, do português aqui no Brasil. Supostamente, o que a história nos relata. Vamos lá? Né? Pois não? Pois não? Pode perguntar? Pacífico esse contato. Ala, Pacífico. Vamos lá. Faz para mim um primeiro exercício aí. Faz comigo aí. Preenche na sua apostila. O poema é desenvolvido, primeiro fazendo menção ao poema. O poema é desenvolvido a partir de um sentimento intenso, as lágrimas da mulher correndo pela sua face rósea. Para expressar o sentimento em questão, o eu lírico faz uma série de associações e apresenta contrastes. Que associações e contrastes são estes? Como podemos caracterizar a lágrima, ou melhor, a linguagem do autor? Então, vamos lá? Então, os contrastes estão em lágrima em face, em neve e rosa, em prata e rubi, tá? Então, neste caso aqui, é o jogo de linguagem. Professor, enchente e gentil também é o contraste? Também é o contraste, porque enchente o que é? Algo difícil de controlar. Já a pessoa ela é gentil. Então, eu tenho gentil e enchente. Há um jogo de palavras e também um jogo de linguagem. O jogo da linguagem, o jogo da palavra é o conceptismo, é o cultismo, e eu tenho o conceptismo nessa ideia, né, que a gente começa a pensar. Você para e começa a pensar, peraí, gentil e enchente, porque a enchente ela sai destruindo, arrebentando tudo. Já gentil, não, então não tem nada a ver, é um contraste, tá? Colocou aí? Gentil, enchente, eu tenho rubi e prata, eu tenho face e lágrimas. Olha o 2. Entre as formas de linguagem, a arquitetura barroca foi uma das expressões mais importantes, uma vez que subordinou a si outras formas plásticas, como a pintura e a escultura. Por isso que não tem como eu começar a aula sem falar, por exemplo, de Caravaggio e sem falar também de Aleijadinho, tá? Compare a arquitetura da igreja de São Francisco de Assis com a linguagem do poeta Gregório de Matos, que há de comum nas duas linguagens e o que elas refletem. Então, vamos lá? O que é de comum? Há de comum um rebuscamento, um exagero da forma. Então, na medida que há um exagero nos contrastes, umas hipérboles ali, no Gregório de Matos, eu tenho uma igreja que o altar é todo coberto de ouro. Cara, que exagero, para que isso cobrir de ouro? Para mostrar a importância da fé. A fé, ela é o lugar onde eu vou refleti-la somente a custo de ouro, porque a fé é preciosíssima. Tá? Então, coloca aí ao rebuscamento. Professor, da forma. Pois, como que podemos classificar a linguagem do leitor na primeira questão? A linguagem do poeta como rebuscada. Então, o poeta, ele exagera. Rebuscado no sentido que tem exagero de adornos. Então, ele coloca ali a palavra rubi, a palavra prata. Ele coloca ali exagero na hora que ele faz as metáforas dele. Né? Ele faz antítese em gente e gentil. Então, da mesma forma que há um exagero por parte do poeta, há um exagero na construção do altar. Então, para que construir altar com ouro? Por quê? Porque a fé é preciosa.
Então eu tenho que exagerar, eu tenho que colocar ouro, eu tenho que colocar cores, né? Cores vivas, ouro, né? Um negócio vivo, cheio de, coloca de novo, cheios de exageros, tá? E aí o 3 ele fecha assim. A influência do barroco na atualidade pode ser encontrada em muitos segmentos, na música, nas artes plásticas, na literatura, na pintura. Meus amigos, eu vou contar um segredo para vocês. O barroco, ele foi de tanta importância, que há quem diga que nós somos barroco até hoje. Até hoje a gente encontra esse exagero na música, a gente encontra esse exagero nas artes plásticas, na literatura, na pintura, tá? Pesquise as principais características da arte barroca, além das manifestações artísticas contemporâneas que apresentam tais características. Onde que a gente pode citar algo contemporâneo que há exagero? Há exagero, por exemplo, em Ariano Suassuna, em O Alto da Compadecida. Eu tenho uma carga de exagero. Por quê? Porque o Chicó, ele é deveras enganador. E quando chega lá na hora dele ser julgado, o que é dado para ele? De novo, a oportunidade de fazer diferente da sua vida. Então, há uma contemplação, perdão, uma segunda oportunidade para ele. Todos esses elementos de exagero que a gente pode apontar em Ariano Suassuna, em O Alto da Compadecida, são elementos de resquício barroco. O barroco como elemento extremamente exagerado. Por que tem que ser extremamente exagerado? Porque tem que exaltar a fé em detrimento da razão. Por quê? Porque a igreja está perdendo influência. Então a igreja tem que convencer as pessoas que a fé ela é preciosa, a fé vale ouro. E o barroco, ele é algo tão presente que você pode ver aí, na parte lateral da nossa apostila, nós temos aí um comentário do Dutti-Cabana. Então, uma reportagem do Dutti-Cabana, que é uma marca de roupa, uma grife famosíssima, né? Olha o que ele diz. Ao som de Pavarotti, que é a ópera italiana, né? Dutti-Cabana desfila em Milão. O desfile de estilos italianos, Domenico Ducci e Stefano Cabana, para Dutti-Cabana, foi um dos mais esperados na Semana de Moda de Milão. Inspirada no barroco siciliano, a arte Dutti-Cabana, né, a grife Dutti-Cabana, propõe uma mulher glamurosa e elegante. O estilo elisabetano, quer dizer, que configura, vai coincidir, né, com a Elizabeth na Inglaterra, com muitos bordados e pedras, fazem das peças verdadeiras obras de arte. Os estilistas experimentaram novos cortes e formas. Viu-se a manga gigot, típica do século XIX, reinventada, assim como saias confeccionadas em tecidos finos e levemente volumosos. Pesos e texturas se misturam e criavam aspectos de looks tanto para situações informais como para o luxo de um tapete vermelho, né? Vamos lá? Na cartela de cores, nude, preto, bege, branco e muito ouro. Dá uma olhada na menina aqui, ó. A marca italiana Dutti-Cabana. E aí, eu tenho, seguindo de novo a apostila na página 114, a parte do contexto histórico, que é muito importante. Aí aqui ele vai falar tudo a respeito do Concílio de Trento, para você dar uma olhadinha, aquilo que eu citei para você. E muito importante, esse barroco no Brasil, tá? Aí, ó, de novo na página 117, a palavra rebuscamento, tá? O barroco, ele é inaugurado no Brasil em 1601 com a obra Prosopopeia de Bento Teixeira. Bento Teixeira tem a obra Prosopopeia e assim eu tenho o barroco no Brasil. Aí, ó, uma obra de Caravaggio aqui, ó. Aquela obra que eu mostrei para vocês aqui, o Pedro crucificado. O nome dele também é Michelangelo, tá? Michelangelo Caravaggio, tá? Muito bem. Alguém ligou o microfone junto aí. Tá. E aí, a apostila na página 116 vai falar a respeito de Gregório de Matos e vai falar a respeito da sua poesia. A sua poesia que é lírica, a sua poesia que é satírica e a sua poesia também que é religiosa, tá? E aí eu tenho vários fragmentos aqui, tudinho você vai ler, tá? Isso aqui se eu for ler com você e agora você vai dormir. Essa poesia religiosa de Gregório de Matos, e muito importante, cara,
as figuras de linguagem. As figuras de Professor. linguagem... Pois não, pode perguntar. O Renan perguntou se Gonçalves Dias já existia nessa época. Não, Gonçalves Dias não existia nessa época. Gonçalves Dias vai aparecer nos anos de 1740, não, desculpa, isso mesmo, 1800 e alguma coisa. É 1800 e alguma coisa que aparece Gonçalves Dias, tá? No momento, a gente tem 2 nomes importantíssimos. Quais são esses nomes? Gregório de Matos Guerra, escreve em algum lugar aí, Gregório de Matos Guerra e Padre Antônio Vieira. Para encerrar esse meu raciocínio aqui, o que eu trago para você? Eu trago um teste aqui para as suas figuras de linguagem, tá? Porque um verso de Gregório de Matos, você vai poder colher várias figuras de linguagem. Por exemplo, que figuras de linguagem você está vendo aqui? O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte verso: sois anjo que me tenta e não me guarda. Então ele está falando que a pessoa amada é um anjo que tenta, mas ela não guarda, tá? Então eu tenho uma metáfora. Por que a metáfora? Porque ele está afirmando que ela é um anjo. Qual que é a diferença de metáfora e comparação, José? É que a comparação, ele falaria assim, ó, você parece um anjo que me tenta e não me guarda. Você é igualzinho um anjo que me tenta e não me guarda. Mas ele não fala isso. O que ele fala? Sois anjo. Você é um anjo. Ele afirma. Na hora que ele afirma, eu tenho uma metáfora. Por quê? Porque na sua cabeça, você sabe o que é um anjo e você sabe o que é a menina. E aí a intersecção dos dois. E aí você consegue ver por que ele é um anjo. Então vamos lá? Por que ele é um anjo? Vamos lá, eu quero que alguém me ajude. Vamos lá, me ajuda. Por que ele é um anjo? Porque na hora que ele fala assim, você é um anjo, linda. Por que ele é um anjo? Beleza, talvez? Beleza. Então vamos lá? Por que ele é um anjo? Beleza. O que mais? Pode digitar aí. Pelo caráter? Angelical? Caráter. Ao caráter. Porque um caráter... Por que caráter? Porque o anjo é algo divino. Alguém falou assim, angelical. Por que angelical? Porque é uma beleza que se aproxima do divino. Vou colocar aqui, divina. Tá? Ah, vamos combinar? Por que ele é um anjo? Porque ela não é desse mundo. Ela deve ser do céu. Alguém lembra daquela cantada sem vergonha que os caras fazem? Alguém, meninas, já ouviram essa cantada? O que o menino chega assim e fala assim pra menina assim, ai, você se machucou? Aí a menina fala, ai, por quê? Na hora que você caiu do céu. Eu sempre penso, tô chamando a pessoa de demônio, cara. Aí, velho, que eu tô ensinando, velho. Tô ensinando. Essa cantada é incrível. Não é? Porque ela não é desse mundo. Ela é um anjo. Tudo isso eu tenho metáfora. Eu tô afirmando que ela é. Fechou? Tudo bem até aí? Então tá massa. Agora, olha só. Professor. Qual que é o nome do padre? Ah, o nome do padre não. Esse verso é de Gregório de Matos. Gregório de Matos não era padre. O nome do padre Sim. é Antônio Vieira. É esse aí. Esse aí. Ah, concorda comigo que tem antítese? Por quê? Porque você concorda que ela não é um anjo do bem? Ela não é um anjo do bem. Ela tenta, né? Entendeu? É um anjo tentador. Eu acho que eu já falei isso aqui na aula em algum momento, vou falar de novo. Eu sou católico? Não sou católico. Você pode não ser católico, mas nós somos criados num país de postulados católicos. Qual que é a diferença, Gessé? A diferença é que a gente tem que saber de determinados conceitos. Por exemplo, quem é Lúcifer? Lúcifer era um anjo, cara. Um anjo lindo, mas um anjo precipitado à terra. Por quê? Porque ele queria ser igual a Deus. Então, aqui na terra, nós temos os anjos caídos. Quem são os anjos caídos? Os demônios. Então, essa linda, ela não é um anjo do céu, ela é um anjo caído, ela é um demônio, ela é um capeta. A cantada faria certo. Faria sentido. Certo? Ah, você concorda que tem um paradoxo? Por quê? Porque um anjo tem que me guardar, mas ela é um anjo o quê? Ela é algo paradoxal, ela é um anjo que me tenta. Você concorda que existe a hipérbole? Na hora que eu faço a metáfora, que eu falo assim, menina, você não é desse mundo, você é um anjo, é um exagero. Concorda comigo?
Não, ela é mortal. Isso aqui é para fazer chamada. Ela é mortal. Eu digo que ela é um anjo, por quê? Eu digo que ela é um anjo porque eu quero exagerar. Então, eu tenho uma hipérbole. Eu tenho uma ironia? Tenho. Porque na ironia, um anjo deve guardar a pessoa e não tentar. E você concorda que eu tenho um eufemismo? Porque, na verdade, o que o poeta quer falar? Você é uma capeta. Você é uma diaba. Mas só que ao invés de falar que ela é uma diaba, o que ele fala? Você é um anjo. Mas você é um anjo que me tenta e não me guarda. Gostou? Muito bem. É o seguinte, eu vou encerrando a minha fala e vamos fazer diferente agora, tá? Eu quero que o pessoal do primeiro A... Eu não vou conseguir fazer a chamada. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer a chamada. Peraí. Eu vou conseguir fazer. Eu vou conseguir. Quer ver? Segura aí. Eu vou ficar chamando um a um, como eu fiz também recentemente, tá? Quer ver? Ó. Começa com o primeiro B hoje. Eu vou... No caso. Por quê? Por quê? Porque todo mundo começa Que injustiça! Mas você fala o quê? Primeiro A, B, C, D. Primeiro A é o primeiro, pô. Primeiro B. Você fala A, B, C. Nunca falou na aula, cara. Nunca falou Tem que na... começar ao contrário, ó. C, B, A. Não, A, B, C. Então, vamos lá, peraí. Peraí. Vamos lá. Professor, quando colocar a chamada, já pode cantar pneu já? Não pode cantar pneu, não. Não pode cantar pneu. Segura aí, pô. Não faz isso, não, pô. Não faz isso comigo. Vou começar pelo primeiro B, que eu sou o camarada que... Pneu. Mas não é para cantar pneu, velho. Fica aí, tá? Então, vamos lá? Oh, meu Deus. Peraí, deu um negócio errado aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Deu um negócio errado aqui. Tal. Pronto. Agora deu certo, tá? Vamos lá? Vai lá. Primeiro B. Ana Beatriz. Ana? Primeiro B. Eu? Ótimo. Excelente. Ana Beatriz Torres. Oi. Ana Maria Yuri. Eu. Arissa. Beatriz Matos. Beatriz Matos. Colocou aí no chat ou não? Não. Não, então fechou. Vai lá. Beatriz Maciel de Moura. Beatriz Maciel de Moura? Colocou no chat? Fala se sim ou fala se não. Não. Não, ótimo. Bianca Aguilar. Não? Ótimo. Não. Bianca Casimiro. Aqui, obrigado, minha amiga. Excelente. Olha o outro aqui. Cássio Bandeira. Aqui, excelente. Emanuele. Oi. Guilherme Henrique. Rosman. Não tem Guilherme, é Gabriel. Desculpa, Gabriel Henrique Rosman. Desculpa, irmão. Vai. Sim ou não? Tá aí ou não? Não, eu acho que não. Não tá. Não é. Gabriela Castro Ferreira. Não? Tá aí no chat ou não? Não ou tá? Não tá. Não tá. Ótimo. Giovana Luiza. aqui, Giovana Pavan. Aqui. Henrique Mendes Amorim. Olá. Henrique Yokio. aqui. Yara Santos. Yara? Não? Não tá no chat? Tá? Não tá no chat, não. Não tá. Ingrid. Aqui, professor. Ingrid. Ingrid, você não veio na primeira aula, Ingrid? Não, eu Ingrid. Tá bom, então. Isabela Araújo Pereira. Não também. Ivan Matheus. Presente. Presente, irmão. João Afonso Moraes. Não? Presente, estou aqui. Presente. Fica esperto aí, velho. João Gabriel. Eu, professor. Ótimo. João Pedro. Tô aqui. Velho. Luísa de Souza Procópio. Não? Não. Maria Elisa Fonseca. presente, Manuela Souza Lopes. Não? Tá no chat. Tá no chat. Tá no chat. Maria Eduarda Campos. Maria Eduarda? Tá no chat? Não. Não tá. Então fechou. Peraí, tô terminando.
Vamos lá. Matheus Borges. Não? Milena Maria. Presente. Ótimo. Nicole Nogueira. Nicole Nogueira? Não? Eu vi um presente muito baixo, mas ela falou. Grita, Nicole. Vamos lá. Pedro Felipe. Não, né? Pedro Parron. Presente. Ô, louco, cara. Rayane Espíndola. Tá no chat. Tá no chat. Rebeca Gomes. Rebeca? Não? Não. Renata Aiko. Ai, tô aqui. Tô aqui. Ai, meu Deus do céu. William Socken. Ou Socken. Presente. Presente, velho. Sabrina Carpes. Sabrina? Não? Tá no chat. Tá no chat. Samuel Rodrigues. Não? Bom dia. Aqui, oi. Bom dia, irmão. Iogo Teruya. Hugo, tá aí. Isis Helena. Isis, não? Oi, professor. Oi, minha amiga. Yasmin Nogueira Esperidião. Não? Então não. Agora vamos lá. Tá. Como é que Tá no chat, Yasmin. Yasmin? Tá. Uhum. Então tá bom, então. Agora, vamos lá? Primeiro A. Vamos lá? Primeiro A. Pronto. Começou, hein? Vamos lá. Amanda Vitória. Tá aqui. Até aqui. Ana Júlia. Aqui. Ana Lívia Ferreira. Aqui. Anne Gabriele. Anne Gabriele. Tá no chat. Tá no chat. Arthur Boni. Eu. Beatriz Lopes Lima. Beatriz Lopes Lima. Não? Tá bom, então. Bruno Martim Pereira. Vivo. Opa. Brienne da Silva. Tá no chat. Ótimo. Caio Lucas Barroso. Eu. Cara, velho. Daniele Valério. Aqui. Aqui. Danilo. Fala, Fiat. Fala, meu rei. Heloísa. Aqui. Aqui. Fernanda Bandeira. Canto. Eu. Fernanda Carolina Berri. Ou Berri. Tá no chat. Tá no chat? Aham. Então tá ótimo. Vamos lá, continua. Giovana de Sá Souza. Tá no chat. Tá no chat. Giovana de Souza Lima. Presente. Ótimo, minha amiga. Renê Farred, desculpa. De Barros. Renê? Não. Igor. Eu, isso mesmo, fica esperto. Isabela de Jesus. Tá no chat. Ótimo. João André Chivirria. Nada. Nada. Então vamos lá. João Pedro Campos Maia. Eu mesmo. Você é o cara, velho. Juliana Zanin Barbosa. Não? Não. Cauã Menezes. Cauã? Não? Não. Professor. Você tá aí, Cauã? Então fala, velho. Lívia Franco Magalhães. Não, beleza. Você, beleza. Luísa Fernandes. Eu. Marcos Vieira. Eu mesmo. Você é o cara, velho. Maria Eduarda. Tá no chat. Tá no chat. Maria Júlia. Eu. Ótimo. Matheus Abreus Cancian. Matheus. Acorda, Matheus. Não, né? Ótimo. Pedro Henrique da Silva de Oliveira. Aqui. Ótimo. Pedro Paulo Andrade. Oi, velho. Raquel Cheverria. Mantovani. Raquel? Opa. Ótimo, isso mesmo. Renan Freitas. Tá no chat. Ótimo. Renata Cristina Trevisan. Aqui. Ótimo, minha amiga. Sandriele Machado. Aqui, prof. Isso mesmo. Thales Carvalho Guinan. Em Deus, copiou? Thales Carvalho. Copiou? Thales tá aí, né? Tá. Fé em Deus. Faltou. Fé em Deus. Ali faltou.
Samira Alvarenga. Samira? Não, né? Então tá. Não. Caio e Silva Barbieri. Caio? Não? Não? Carmen Maria. Carmen Maria Vieira. Presente. Ótimo, Carmen. Isabela Dutra de Oliveira. Professor, Pois não. eu sou o Caio, eu tô aqui, é que travou meu celular, eu não consegui. Tá massa, meu rei, tá massa. Ainda bem que você falou a tempo. Isabela Dutra. Não? Irineu Martinez Neto. 7. Como é que é? Quem que tá no Tá no chat? chat. O Irineu. O Irineu? Então tá Irineu. ótimo. A Isabela não, né? A Isabela não tá no chat. Não. Então tá bom. Então fechou. Fechou o tempo. Então tá massa. Deixa eu voltar aqui, peraí. Cadê? Ai. Pronto, voltei. Então, é o seguinte, a tarefa já está postada. Semana que vem a gente conversa mais a respeito desse barroco, que é algo fantástico, algo sensacional, de novo, em busca desse indizível. Fechou? Então, olha só, fica firme, fé em Deus. Semana que vem, tamo junto, meu rei. Semana que vem. Tudo. Ó, bom almoço para vocês, tá? Um Pra abraço. você também, professor. Eu também. Alô. Professor. Um abraço. Tchau, professor. Tchau, meus amigos. Falou, Boa professor. tarde, Tamo bom junto. Até almoço. mais. Tamo junto. Beijão. Até.